Fala, galerinha, quarto e quinto ano, tudo beleza? Tudo ótimo? Como é que vocês estão assimilando esse assunto de literatura de cordel? Penso eu que essa linguagem é bem própria, é bem comum, é bem conhecida de vocês, não é isso? E eu quero hoje iniciar a nossa aula falando sobre a linguagem culta e a linguagem coloquial. E quero dizer a vocês que uma não é melhor do que a outra, uma não é mais importante do que a outra. As duas são importantes no seu momento certo, ok? A nossa aula de hoje é sobre língua culta e coloquial. E quando nós começamos a pensar sobre língua, nós lembramos mesmo da nossa língua, né? O órgão da nossa boca que fala. Então, queridos, essa língua culta, essa língua coloquial, é a forma como nós falamos, são as palavras que nós empregamos, certo? Muito bem. Então, o que é esta língua? O que é isso? São duas formas de falar, são duas variantes linguísticas que possuem o objetivo de comunicar. Quando eu quero me comunicar com alguém, eu posso usar diferentes maneiras. E eu posso usar a língua falada, a língua verbal escrita. No entanto, elas são utilizadas em momentos diferentes, em contextos distintos. E eu preciso conhecer esses dois momentos para que eu possa utilizar adequadamente as duas variantes linguísticas. E eu quero desafiar você. Quando você vai para uma praia, que tipo de roupa você usa? Qual é a vestimenta que você usa? Se você vai para uma praia todo vestido de moletom, de capuz, de agasalho de frio, a roupa está inadequada para o lugar, não é isto? Olha aqui o exemplo. Nós temos aqui um exemplo. Nós temos um garoto, mais ou menos aí da idade de vocês, que está aqui todo encolhido dentro de um edredom, de um cobertor, morrendo de frio. E você observa que o solão está aí de rachar, não é? O sol quente de rachar. A roupa que ele está utilizando é inadequada para este momento, para este ambiente. Da mesma forma, aqui, olhe, você percebe que há uma neve cobrindo todo o chão e a roupa que o moço está é inadequada para este momento. Então, queridos, assim é a língua, assim é essa variante linguística aqui. Observe. Quando eu estou em um ambiente, em um local em que eu preciso fazer uso da língua culta, eu preciso saber utilizá-la, eu preciso saber falar esta língua culta. Então, o que é essa língua culta? A linguagem formal é aquela que usamos em situações mais formais. E onde é que você aprende esta linguagem formal? Aqui na escola. É aqui que você aprende, que você começa a conhecer, a falar, a escrever essa língua culta. Tia, mas essa língua é muito difícil. Não é. Quando nós praticamos, nada fica difícil. Não é isto? E a linguagem coloquial? É essa linguagem que nós falamos despreocupadamente, que nós falamos no nosso grupo de amigos, que nós falamos na nossa casa, que nós falamos em outros momentos e que eu não preciso ficar preocupada com o uso correto da gramática. Então, nela não é necessário o uso da norma culta, ok? Então, eu uso muito, e nós usamos, você também usa muito as gírias. E na literatura de cordel, os cordelistas usam muito as palavras regionalísticas. As palavras que são conhecidas somente naquela região, mas que o cordel trouxe para nós essa riqueza de linguagem, não é isto? Muito bem. Quero que vocês observem aqui no slide esta linguagem aqui.
Nós temos aqui um grupo de adolescentes, de crianças, e há um diálogo aqui. É nós, sou, demorou. Que linguagem é essa? É uma linguagem comum que você utiliza no seu dia a dia. É uma linguagem coloquial, porque eu posso utilizar essa linguagem nos meus relacionamentos com os meus colegas. Você pode utilizar essa linguagem nas suas conversas com seus colegas. É uma linguagem despreocupada. Só que você percebe que são 4 figuras aqui. As 3 figuras que estão aí dialogando estão entendendo o que um está querendo dizer, o que um está dizendo. Só que nós temos aqui uma figura. Nós temos a figura de uma menina de óculos com cara de nerd, que tem os pontos de interrogações. O quê? Estão falando o quê? Então, a língua, para que ela seja socializada, entendida, essa linguagem precisa ser conhecida de todos. Não é isto? Muito bem. Eu achei muito interessante esse texto. Temos uma figura que é bem comum, né, na literatura em desenho de cordel, quando o cordelista faz uso da linguagem caricaturada, da linguagem em desenho, da linguagem imagética. Nós temos aqui a figura de um caipira. E o diálogo desse caipira? Olha só, veja como ele escreve, da maneira como ele fala. E isso é que é o coloquial, a forma despreocupada, desprendida da linguagem coloquial. Se escreve da maneira que é falado. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. Olha que texto mais engraçado, mas uma das variedades dessa riqueza de literatura de cordel é que também ela traz o humor, ela traz aí a alegria, ela traz o divertimento nessa linguagem. Quando nós rimos dessa linguagem, não é no sentido pejorativo, é que é uma linguagem realmente, aqui neste momento, a linguagem coloquial foi usada para proporcionar o humor mesmo, ok? E você aí, na hora de trabalhar, você vai para o Facebook. Na hora de estudar, você vai para o Facebook, vai para os joguinhos, ou você vai estudar? Muito bem, meus amores. E quais são as características dessa linguagem coloquial? Todas as linguagens, todas as formas de comunicação têm as suas características específicas. E eu elenquei aqui para vocês algumas poucas características dessa linguagem. Uma delas é a despreocupação com o uso da norma culta da gramática. O falante fala despreocupadamente. A outra característica é a utilização de coloquiaquismo. O que é isso? Que palavra grande é essa? A significação de coloquiaquismo são os termos coloquiais, são expressões que são gírias, que são palavras inventadas, que são palavras faladas naquele ambiente, mas que a outra pessoa, ou que no outro ambiente a pessoa não consegue entender. O uso de palavras abreviadas. Aí, quero te dizer uma curiosidade. A palavra você, ela veio de uma outra palavra, na verdade, uma palavra composta, vós-me-se, que no decorrer do tempo, como a língua falada é viva, ela se modifica, ela foi sofrendo modificações. O vós-me-se passou a ser somente você, depois o se, e agora só VC. Se e to são aí abreviações da palavra você.
E uma outra característica da linguagem coloquial, ela sofre variações de acordo com o lugar onde o falante está, ok? Muito bem. Diz para mim aí, onde é que você encontra esse tipo de escrita? Em que momento você utiliza essa escrita aí? Esse tipo de linguagem abreviada é muito comum nos textos de WhatsApp. Interessante é que, para quem não tem o domínio dessa língua abreviada, fica difícil entender. Seus pais, talvez, tenham uma certa dificuldade de entender esses textos. Tudo beleza? Como você tá? Beijo. Olha, a palavra beleza abreviou-se aí em 3 letras só. Isso é uma característica dessa linguagem coloquial, as abreviaturas. Linguagem culta. Onde aprendemos, desenvolvemos, onde é que nós praticamos essa linguagem culta? Muito bem, queridos. Como eu disse a vocês, há momentos em que nós podemos fazer uso da linguagem coloquial, que nós falamos despreocupadamente, mas há momentos que eu preciso também falar esta língua culta. E para que eu possa falar esta linguagem culta, eu preciso conhecê-la, tanto no momento de fala quanto no momento de escrita. É necessário que nós aprendamos a manusear, a trabalhar as 2 formas de linguagem. Beleza? Aqui, é neste ambiente que você aprende, desenvolve e fica muito bom na linguagem culta. Essa linguagem que a professora de língua portuguesa tantas vezes pede para você: melhora a escrita da palavra, a palavra faltou uma letrinha, o substantivo próprio é escrito com letra maiúscula, você não fez os plurais das palavras. É aqui, nesse ambiente gostoso de sala de aula, que nós aprendemos a linguagem culta. Eu quero que vocês observem aqui essa imagem. Observe o que está escrito aí nessa imagem. São 2 personagens tendo aqui um diálogo. Juntando os 2 quitutes, pode-se fazer um saboroso sanduíche. Essa linguagem está na modalidade, na forma coloquial ou na forma culta? O que há nessa linguagem que me faz ter a certeza que ela está na linguagem culta? Observe a forma como o falante colocou o pronome. Juntando os 2 quitutes, pode ser. Olha aí a forma, a linguagem culta, a roupa de festa sendo colocada aí na palavra. Porque na linguagem coloquial, o pronome ser, ele não estaria após o verbo, ele estaria antes. E que é próprio da linguagem coloquial. Quando eu uso o pronome me vestir, me qualquer coisa, é a linguagem coloquial. Mas quando eu trago o pronome me para depois do verbo, aí eu coloquei a roupa de festa, a roupa da linguagem culta na palavra. Juntando os 2 quitutes, observe que ele fez o plural das palavras. O número 2 refere-se a mais de um elemento. Portanto, o termo que acompanha o numeral tem que ir para o plural, porque 2 refere-se a mais de um. Ele utilizou o plural. E ele utilizou o pronome apassivador se de maneira correta. Juntando os 2 quitutes, pode-se fazer um saboroso sanduíche. É fato. Tudo está aqui redondinho na linguagem culta. A colocação pronominal, os plurais, a pontuação. Isso aqui é um exemplo de uma linguagem verbal escrita na modalidade culta. Ok? Muito bem. A linguagem culta é uma linguagem formal.
A palavra formal vem de qual palavra? Ela deriva de qual palavra? Forma. Obedece uma forma. Que forma é essa? Tem a gramática como base, como parâmetro, que você vai consultar, que nós iremos aprender a fazer uso correto da gramática para que nós possamos tanto falar uma linguagem culta, quanto escrever uma linguagem culta. Então, a linguagem culta é aquela que usamos em situações mais formais, sendo marcada pelo uso da norma culta. Utilizando aí essa norma, respeitando rigorosamente essas normas gramaticais, que você aprende onde mesmo? Na escola. Ok? Muito bem, queridos, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje no assunto linguagem culta e linguagem coloquial, observando que eu posso e devo conhecer e fazer uso das duas modalidades de linguagem, para que no ambiente onde eu estiver, com o público que eu estiver, eu possa fazer uso das duas linguagens. Nós utilizamos a linguagem coloquial na escola, nós trabalhamos a linguagem coloquial na escola, trabalhamos sim. Tanto que nós estamos trabalhando a literatura de cordel, que valoriza a linguagem coloquial. Mas eu também preciso aprender, eu preciso desenvolver, eu preciso ficar muito hábil também na linguagem culta, para que eu consiga transitar nos dois ambientes. O falante da linguagem coloquial e o falante da linguagem culta. Vamos aprender? Queridos, um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma excelente manhã, tarde, noite de estudos. Tudo de bom, fiquem com Deus.